Eu tô indo para oração, mas antes eu tô passando aqui para te deixar uma palavra do coração de Deus. Eu quero te dizer que Deus abençoa sim. Ele abençoa com casa, ele abençoa com carro e ele conhece todas as tuas necessidades. Por que eu quero te dizer isso? Porque na tentativa de justificar um falso evangelho, algumas pessoas estão confundindo as coisas e estão torcendo a palavra de Deus. E o Senhor, ele se preocupa, além da salvação em primeiro lugar, que é a essência do evangelho, as boas novas da salvação, o Senhor também se preocupa com o nosso estado aqui na terra. E eu sou o testemunho vivo disso. Eu nem era cristã ainda, mas uma amiga minha, tô segurando o celular, tá tremendo aqui a minha mão, eu não tenho suporte no carro. E uma amiga minha de ensino médio, ela era cristã, ela era, levantando aqui os frios, ó, ela era cristã e eu não era. Eu era da Umbanda, eu era católica, eu era jovem, né? Eu era o que a minha família era, um pouco de cada coisa, né? Não tinha uma religião definida. E tinha muitas dúvidas ainda, né? Vou desligar o carro aqui. E aconteceu que eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades, eu sofria muito com a família, passava por muitas situações difíceis. E essa amiga um dia disse para mim: Ju, lá em casa nós somos cristãos e quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente jejua, né? A gente ora e a gente jejua. E aquilo ficou no meu coração. Depois eu perdi contato com essa amiga, passou o tempo e certa vez eu estava numa situação muito difícil, morando de aluguel, separada, longe dos meus filhos. Numa situação muito difícil, a casa que eu aluguei, eu era muito novinha, como eu disse, era muito jovem, não sabia nem alugar uma casa direito, né? E aluguei uma casa que era um lugar muito insalubre, era um lugar horrível. E em um determinado momento, eu escrevi uma carta para um programa de televisão que consertava casas. Eu queria muito uma casa para morar com os meus filhos, um lugar digno. E eu escrevi uma carta para esse programa e eu me ajoelhei, eu chorei, eu orei a Deus, eu pedi para que Deus me livrasse da situação que eu me encontrava, que era uma situação de indignidade. E eu fiz um jejum. Eu me lembrei do que a minha colega tinha dito e eu fiz um jejum o dia inteiro, trancada num calorão de 40 graus, não comi nada. Tudo que eu tinha na minha geladeira era um peixe e ainda tinha o costume, né, que muitos católicos têm de comer peixe na Sexta-feira Santa, só que eu jejuei o dia todo, era uma Sexta-feira Santa. Eu jejuei e orei e fui comer só às 6 horas da tarde esse peixinho que eu tinha ganhado, né, e estava na minha geladeira e era ganhado. E no domingo de Páscoa deste ano, em 2013, eu conheci o meu esposo. E o meu esposo tinha acabado de comprar uma casa nova. E depois que eu conheci ele, a gente, né, começou a se relacionar. Foi bem difícil também nosso relacionamento, mas isso é outro assunto. Mas eu consegui tirar, já estava tentando tirar minha carteira de motorista, mas eu concluí o processo de tirar a carteira, né? Então eu recebi do Senhor um pacote completo. Eu queria dar uma família para os meus filhos, eu queria dar uma casa digna para os meus filhos, eu queria dar um carro, ter um carro para a gente poder se locomover. E tudo isso foi possível diante da bondade de Deus. Eu conheci o meu esposo e eu fui agraciada como Ruth com Boaz, né? E o que eu quero dizer é que muitas pessoas que têm casa, elas falam isso porque não sabem que ter uma casa não é um luxo, é uma necessidade. E ter um carro não é um luxo também, é uma necessidade, né? Só quem já ficou na parada de ônibus esperando com criança, uma pela mão, um no colo, né, perdendo as coisas, sabe o quanto é difícil não ter um carro para carregar os filhos. Só quem não teve uma casa, ou teve que morar de aluguel, passar humilhação, muitas vezes até ser despejado, né, em certas situações, ou ter uma casa, um lugar indigno para morar, um lugar insalubre, como eu morei, num lugar insalubre. Só quem viveu uma situação dessa sabe que Deus se preocupa sim com as coisas materiais. Ele se preocupa com o teu estado, com o que tu tem, o que tu possui. Eu vi um vídeo na internet
de um youtuber muito conhecido, que eu não vou citar o nome, e ele falou assim, é engraçado que as pessoas quando se convertem, a primeira coisa que elas falam é, Deus, eu não tinha casa e Deus me deu casa, eu não tinha carro e Deus me deu carro, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, né? Não é mais importante do que a salvação. A salvação é em primeiro lugar. Existem pessoas que vão se converter e vão morrer. Então, no leito da enfermidade, no leito do hospital, elas vão aceitar Jesus, elas vão receber o evangelho e logo em seguida vão morrer, né? Existem pessoas que vão demorar a conquistar determinadas coisas e algumas talvez nem conquistem. Mas uma coisa eu tenho certeza, porque sou testemunho vivo. Deus se preocupa com as coisas materiais e a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que aquele que cumpre os mandamentos de Deus, ele vai ser perseguido pelas bênçãos de Deus. E ali segue uma série de bênçãos. A misericórdia do Senhor é tão grande, mas tão grande, que eu andava toda torta, toda errada. E mesmo assim, eu acredito, né, que pela bondade dele, ele olhando o estado de miséria em que eu me encontrava, literalmente, né, da alma, eu trabalhava, né, mas miséria da alma e do corpo, né, porque eu andava, né, perdida, era e sou uma pecadora que dependo da graça divina, né, para ser salva. E hoje, graças ao Senhor, né, a gente caminha com Cristo, na salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, aquele que vencer, aquele que permanecer, aquele que vencer receberá a coroa da vida, né? Eu gosto sempre de frisar isso. A gente tem que permanecer com o Senhor até o final. Mas graças ao Senhor e à misericórdia dele, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho casa, eu tenho carro, e ainda o Senhor tem nos abençoado todos os dias. A gente passou momentos muito difíceis, momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de escassez em família, né? Depois já de eu ter sido abençoada, vem as provas, vem os desertos, né, de quem caminha com Cristo. Mas o importante é que a gente conhece a verdade, a gente conhece a palavra da salvação, e a gente sabe que as coisas materiais todas perecem pelo uso, né? A Bíblia diz isso, né? E Jesus disse para a gente não ajuntar tesouros aqui na terra, né? Mas não que nós não devemos nos preocupar com isso, né? Não que nós não devemos não buscar isso, né? Porque a Bíblia diz, comerás o pão do suor do teu rosto. É necessário, essas coisas aqui na terra são necessárias, mas Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. E aí eu acredito que entra a misericórdia de Deus aí, que quando eu pedi para o Senhor uma casa, eu pedi com um propósito. Eu não queria uma casa para ostentar nada para ninguém, eu não queria uma casa luxuosa, eu não queria muita coisa. Eu queria um lugar digno, um lugar limpo, um lugar onde eu pudesse criar os meus filhos com dignidade, com honestidade e dignidade, né? E coloquei isso com lágrimas, né, diante do Senhor, e nem conheci o Senhor ainda, mas Ele me agraciou, Ele me atendeu, né? Eu jejuei, orei, estava no caminho já ali de transformação. O Senhor já estava fazendo algumas coisas na minha vida, mas eu sou grata ao Senhor, e eu quero dizer que assim como Ele fez isso na minha vida, Ele também pode fazer na tua vida, ou na vida de um parente próximo, ou na vida de alguém que tu conhece que precisa de ajuda, que precisa de um socorro. Muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul perderam suas casas, perderam tudo que tinha, perderam seus bens, seus móveis, coisas que se demora anos para conquistar. As pessoas perderam. Então, saber que Deus é o Deus que se preocupa sim com uma casa e com um carro, né? Porque tem pessoas que hoje já chegam na igreja dizendo assim, eu não vim aqui te entregar a chave de carro e não vim aqui te entregar a chave de casa, eu vim aqui pregar a verdade. Eu entendo que essas pessoas estão falando, esses irmãos muitas vezes estão falando em defesa de um evangelho verdadeiro, mas a gente não pode omitir uma parte, né? Isso acaba se transformando num sofisma, né? Uma verdade pela metade, né? Uma verdade que não é toda contada. Jesus falou para os fariseus que eles davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e eles esqueciam de exercer misericórdia, a fé, né? A fidelidade a Deus.
E ele diz assim: fazei essas coisas e não esqueceis daquelas. Então a gente precisa pregar a verdade de Cristo, mas a gente também precisa entender que a verdade de Cristo também é que ele se preocupa. Tanto que Jesus, todas as pessoas que Jesus se achegou a elas, ou que se achegaram a Jesus, as pessoas que Jesus foi até elas, como o paralítico do tanque de Betesda, todas essas pessoas receberam algo do Senhor, receberam alguma coisa do céu, né, para a sua vida. Então o Senhor se preocupa com o nosso estado físico, nosso estado material, nosso estado espiritual, né, e com a nossa salvação, com certeza, em primeiro lugar. Mas ele quer saber, sim, até porque para a nossa fé ser fortalecida. Tem milagres, tem coisas extraordinárias que o Senhor faz na nossa vida, como, por exemplo, eu que recebi um pacote. Eu recebi um pacote família, Era isso que eu queria uma família. Eu recebi de Deus uma família com tudo, com todos, a família, o bem espiritual que eu queria e também o bem material, Então, agora eu perdi o fio da meada aqui, esqueci o que eu estava falando, como é que eu cheguei aqui, Mas eu quero deixar para ti essa palavra, Vamos orar. Eu estou indo para o círculo de oração agora, mas eu quero te convidar para orar antes de deixar essa palavra. Eu queria fazer um vídeo no meio do caminho, porque em casa tá uma zoeira, uma bagunça, é criança, o horário do meu esposo de trabalho é um horário noturno, então de dia ele tá em casa, as gurias estudam de manhã, eu tô sem horário para fazer vídeo em casa, Tem cachorro latindo, até aqui tá meio silencioso, apesar de eu estar na rua, Mas procurei um espaço aqui onde a gente pudesse ficar mais tranquilo para fazer esse vídeo, para te deixar essa palavra. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar para te dizer tenha fé, Eu quero orar contigo para que tu tenha fé, não para te dizer tenha fé, mas para que tu tenha fé. Em nome de Jesus, que o Senhor, Ele pode, Ele quer e eu creio que Ele vai te abençoar. Senhor Jesus, eu te agradeço pela bondade. Não vou fechar os olhos porque a gente tem que ser vigilante, prudente, eu tô na rua, tá? Então, Senhor Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. E eu quero pedir para que o Senhor fortaleça a fé dela, porque a tua palavra diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, passa daqui e vai para lá, e ele vai. E o Senhor tem feito grandes coisas, Pai, não só na minha vida, mas na vida de muitos irmãos que têm dado testemunho da tua palavra, testemunho que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz milagres, o Senhor ainda faz milagres na vida daquele que crê. Então eu quero te pedir, fortalece a fé dessa pessoa que talvez tenha perdido tudo e está ouvindo essa mensagem. Fortalece a fé dela, Pai. Mostra mais testemunhos para ela das coisas que o Senhor faz na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam e que são falhos como eu sou falha e que buscam a perfeição todos os dias, como diz a tua palavra, mas confiam que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos dá a salvação em primeiro lugar, mas que cuida também do nosso corpo, cuida do nosso espírito, cuida da nossa alma e cuida do nosso corpo, cuida da nossa família, cuida daquilo que nos preocupa. E o Senhor é detalhista, o Senhor faz as coisas nos mínimos detalhes. Sofri demais nessa terra e nessa vida. Aqui eu encerro com a oração e com o finalzinho desse testemunho. Amém? Oh, glória a Deus. O meu esposo, eu não sabia que ele já tinha comprado uma casa, então quando a gente estava namorando, ele sempre dizia assim, não, mas isso aqui não dá pra gente fazer assim, eu queria um cachorro grande. Eles, não, mas a gente não pode ter cachorro grande e tal. Ele falava umas coisas, eu não conseguia entender. E um dia, ele me trouxe para conhecer a casa, só que ele não disse que a casa era nossa. Ele não disse que a casa ia ser minha. Ele disse que era a casa da tia dele, que ele estava cuidando, a casa estava vazia, não tinha nada. E ele me levou pela casa, ele começou a me mostrar os cômodos da casa e me levou por toda a casa. E quando a gente chegou na sacadinha, no sótão, na sacada da casa, que era no segundo piso, e a gente olhando a grama da casa, ele disse para mim assim, amanhã tu vem, eu quero dividir contigo, é difícil falar sobre isso, eu quase não dou esses testemunhos, mas eu quero compartilhar contigo como Deus se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Eu sempre fui muito romântica, e eu já dei testemunho no canal sobre a minha vida. Eu fui abusada sexualmente, eu sofri com acusações de pessoas, da família, da sociedade, do lugar onde eu morava, vizinhos, na escola, me apontavam. Foi horrível o que eu passei.
foram coisas terríveis, né, que arrebentaram com a minha alma, né? Mas eu tinha um sonho de me casar, né? Aquele sonho que toda mulher tem de encontrar um companheiro, um amigo, um parceiro, né? E principalmente as que são românticas como eu, né? Que tem ali um toque de romantismo, né? De preocupação do companheiro. E eu andei por toda a casa com ele e ele disse para mim assim: amanhã tu vem cortar a grama da nossa casa. E aquilo foi um misto de alegria com choque, com emoção e choro. Eu não conseguia acreditar, né? Eu custei, demorou bastante tempo até eu entender, até cair a ficha, né? Que realmente a minha vida ia ser transformada, que eu estava ganhando ali um esposo, eu estava ganhando ali uma casa para morar com os meus filhos, né? O meu esposo sempre tratou os meus filhos como se fossem dele. Meus 2 primeiros filhos não são do meu esposo. E ele sempre tratou como se fossem dele. Depois nós tivemos mais 3, né? Hoje as meninas estão grandes, né? Agora há pouco nós tivemos o Emanuel, tá com 4 anos, né? Foi uma promessa de Deus. Deus abençoou. E é esse um pedacinho do meu testemunho que eu quero compartilhar contigo neste dia, né? Que está assistindo aí. Não sei quando é que vai chegar, quando é que tá chegando, quando é que tu está assistindo, né? Hoje nós estamos em 2025, hoje é dia 18 de agosto, né? E que Deus te abençoe. Eu espero que esse testemunho abençoe a tua vida. E se tu foi tocada, se Deus falou contigo, compartilha com outras pessoas. Faz com que essa palavra, esse testemunho chegue a outras vidas que muitas vezes ficam até envergonhadas de pedir algo material para Deus, como muitas vezes eu fiquei. Muitas vezes, né, alguma coisa estraga em casa e a gente fica com vergonha, mas não é vergonha, né? Porque a gente depende de Deus para tudo, né? Para tudo a gente precisa do Senhor. Então, não é vergonha a gente orar para que as coisas deem certo, para que as coisas materiais também cheguem direitinho nas nossas mãos, como tem que chegar, né? Porque o Senhor conhece a tua necessidade, tá certo? Ele sabe o que tu precisa, ele sabe do teu desejo de cuidar da tua família, de cuidar dos teus filhos, de cuidar do teu esposo, da tua esposa, né? De repente sair da casa da sogra, né? De incomodação que tu tem atravessado, casa de parente, né? Talvez até de bom grado alguém te ceder um espaço, né? Mas tu tá ali, tá vivendo, né, de uma forma complicada, tá sofrendo, tá num aperto, tá numa dificuldade e gostaria de ter um lugarzinho, um cantinho melhor. O Senhor abençoa. O Senhor é bom. Ele é muito bom. A gente não merece, irmãos. De verdade. A gente nem merece. Quando eu olho pro meu estado que eu tava, né, de tanta sujeira na vida, tanta coisa entranhada ali, né, sem identidade nenhuma. E a gente vê que nós somos tão pequenos, tão falhos, tão miseráveis. E o Senhor sabe que a gente é pó. Ele sabe. Ele conhece o teu coração, ele conhece a verdade que há em ti, a tua sinceridade, né? Ele sabe de tudo. Então confia nele, confia no Senhor e ora. Desperta a madrugada e clama. O primeiro jejum que eu fiz, esse foi o primeiro jejum sem conhecer o Senhor. E o Senhor me abençoou de uma maneira extraordinária. Tem muitas pessoas que não acreditaram no que o Senhor fez na minha vida. Pessoas que me conheciam não acreditaram. Pessoas que acharam que eu nem merecia. Pessoas quando viram meu esposo, né, e tudo que Deus me proporcionou através da vida dele. Posso dizer, irmãos, não é grandes riquezas, não. Para mim, a maior riqueza é a gente poder estar bem com a nossa família. É uma casa normal, uma casa simples, né? Uma casa, né? Um carro normal também. Meu carro não é um carro de luxo, né? É um carro que me leva onde eu preciso ir, né? Mas eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, principalmente pela minha família e pela presença do Senhor na nossa vida. Sou muito grata ao Senhor, né? E o Senhor sempre me lembra de onde Ele me tirou. Às vezes a gente quer murmurar de alguma coisa, né? Às vezes a gente fica indignado com algumas situações, mas o Senhor nos lembra de onde Ele nos tirou e as coisas maravilhosas que Ele já tem feito na nossa vida e o que Ele ainda vai fazer, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal e compartilha. Um grande abraço
Até mais. Tchau, tchau.